Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa é a presença do nosso Pai. Uma presença amorosa, uma presença que nos envolve, uma presença santa, uma presença de um amigo fiel. Que amigo maravilhoso nos encontrou. Que amigo maravilhoso te encontrou. Quando nós estávamos perdidos, Ele nos achou. Ah, como é bom, Pai. Como é bom ser salvo. Não é apenas um livramento do inferno. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ah, como é bom ter se tornado filho. Em João 14, sim, meus irmãos, Jesus disse que existe um caminho para o Pai, não para o céu, para o Pai. Ele disse que Ele é o caminho para o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus quer que você vá para Ele. Deus não apenas espera que você vá para o céu um dia, que você seja um bom cristão, se esforce bastante para fazer tudo certinho. Ele quer você. Você entende o que eu estou dizendo? Ele é o seu Pai. Ele pagou esse preço para ser o seu Pai, para que você se torne filho. 1 João capítulo 3 diz: ó, quão grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Sabe que você pode passar horas e horas só dizendo Paizinho. Sabe que você pode passar horas e horas só se relacionando com Ele e dizendo quanto amor, quanto amor. Porque para que eu e você pudéssemos ser filhos, foi necessário pagar um preço tão caro. Jesus pagou um preço tão caro para me ter e te ter. Quem já fez uma festa de casamento aqui? Quem é casado e fez uma festa de casamento? E convidou algumas pessoas e gastou muito dinheiro para fazer essa festa. Provavelmente você deve ter gastado muito dinheiro para fazer uma festa. Quem foi o convidado chegou lá e desfrutou. E ele pode dizer com toda a certeza: eu estou desfrutando disso tudo de graça. Me chamaram para essa festa, eu vou desfrutar. Mas para quem fez a festa, fez até o cálculo e sabe quanto é que gastou por convite. Eu gastei 10 mil nessa festa, chamei 100 convidados, então eu estou gastando R$100 por pessoa. Jesus também te deu uma salvação de graça. Mas Ele calculou, antes de fazer essa salvação, Ele calculou quanto é que vai ter que ser pago. Vai ter que ser entregue a minha vida. Ele disse: vale a pena. E Ele se ofereceu. E o incrível disso é que ao ressuscitar, Jesus ao ressuscitar, Ele já está empolgado. Jesus ao ressuscitar, lá em João capítulo 20. Vamos abrir lá em João capítulo 20. É bom ler a Bíblia, é bom abrir a Bíblia. Não apenas nos dias de culto, mas na sua casa. Deus, Ele quer te fortalecer por dentro. E Ele não tem como te fortalecer se não for através da palavra dEle. É a única maneira possível de Ele te fortalecer. Sempre vai ser através da palavra. João capítulo 20 vai narrar a história de Jesus ressurreto. E no versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu quero ler. Isso mesmo. Trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos. Vocês chegaram lá? Onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegaram-se, portanto, os discípulos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como a gente está no final de semana e até em um mês evangelístico, em um mês que a gente está sendo
avivado, eu poderia focar nisso, e pode ser que daqui a pouco eu foque nisso, de que você foi enviado. Mas eu quero passar e eu quero continuar lendo, dizendo assim: havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Mas eu quero que você volte um pouco e vá para o versículo, ainda no capítulo 20. Versículo 17. Que diz assim: recomendou-lhe Jesus. Isso é a conversa de Jesus com Maria Madalena. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Diga, irmãos. E diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Você vê como Jesus ficou empolgado. Ao ressuscitar, ele se encontra com Maria Madalena e ele diz: olha só, não me detenha, porque eu ainda vou subir para meu Pai, mas vá avisar os meus irmãos. Quantos irmãos de Jesus temos aqui? Quantos filhos de Deus temos aqui? Ei, ele só começou a falar isso depois dessa obra finalizada. Depois que ele morreu, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 25, que ele foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E essa justificação implica que agora você pode estar diante do seu Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Você pode viver não como se você estivesse devendo a Deus, mas como se você fosse filho. Daqui a pouquinho, acredito eu que a gente vai ler a história de Lucas 15 falando sobre o filho pródigo. E essa história é muito abençoadora. Mas ainda nesse texto, você consegue ver a empolgação de Jesus. Vá avisar os meus irmãos. Agora eu tenho irmãos. Agora eu tenho família. Agora eu tenho alguns semelhantes a mim. Irmão tem a mesma natureza. Que eu vou para o meu Pai e Pai deles. Você percebe Jesus te convidando para a família? Você percebe Jesus dizendo: agora não é mais o meu Pai apenas, agora é Pai deles. Ele não falou o nosso Pai, ele fez questão de dizer: o meu Pai, que era só o meu Pai, mas agora é Pai deles. O meu Deus, que era só o meu Deus, mas agora é Deus deles. Ele faz questão de dizer: eles agora estão em mim. Eles agora estão ligados comigo. E assim como o Pai me enviou, eu envio eles também. Como é que o Pai enviou Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Como é que o Pai enviou Jesus? Em amor. O Pai enviou Jesus em amor. E aí Jesus disse: eu também envio eles em amor. Eu envio eles para amar o mundo também. Porque agora eles podem. Porque agora eles têm a minha natureza. A Bíblia diz em 1 Pedro que nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Por meio das suas muito grandes e preciosas promessas, nós nos tornamos co-participantes da natureza divina, livrando-vos das paixões que há no mundo. Você é livre. Não tem pecado que domina você mais. Eu vim essa noite para trazer uma realidade do céu para você, de que você não precisa mais ter consciência de pecado, mas consciência de justiça. Você não mais precisa se sentir coitadinho, devendo, mas salvo. A Bíblia diz: não foi eles que me escolheram, fui eu que escolhi eles. Jesus fala: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e designei para que vá e dê fruto. Nesse mesmo capítulo ele diz: eu não chamo mais eles de servos, eu chamo de amigos. Você está preparado para entrar para um novo nível de relacionamento com Jesus? Não mais de servo, não mais daquele que está devendo, que está precisando pagar uma dívida que ele já pagou. É melhor a gente começar da onde ele terminou. Vai lá em Lucas capítulo 15, que você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Lucas capítulo 15. Aleluia. Como é bom, Pai. Como é bom ser amado por Ti, como é bom ser cuidado por Ti, como é bom ser Seu filho.
Aleluia. Lucas capítulo 15, no versículo 11. Continuou. Posso ler? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém, diga porém. Aleluia. O pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Você consegue se encontrar nessa história? Você consegue se ver nessa história? Eu consigo me enxergar nessa história, porque eu cheguei na igreja me sentindo indigno. Eu cheguei na igreja achando que, quando eu descobri que eu era pecador, que eu tinha errado e que tinha feito besteira e que o meu pecado tinha levado Jesus para a cruz, eu passei um bom tempo, ao invés de, como filho, eu passei condenado. Eu passei me sentindo indigno, sem merecer, e me esforçando para ser um bom cristão, vindo para a igreja certinho, dando meu dízimo, servindo nos departamentos e buscando ser o melhor possível para, quem sabe, talvez um dia eu pagar essa dívida que eu causei tão grande em ter cometido pecado contra o Deus vivo. E muitos cristãos param nessa condição, passam anos e anos da sua vida de cristão apenas reconhecendo que eram pecadores, reconhecendo que tinham cometido pecado e que por isso Jesus foi para a cruz. Só que não deve parar por aí. A vida cristã, ela não para quando você reconhece que você errou e você diz: escreve o meu nome no livro da vida. Na verdade, a vida cristã começa aí. Esse filho, ele voltou para casa sem nenhuma percepção de quem o pai dele era. Ele achava que o pai talvez tratasse ele como um trabalhador. Mas eu vim hoje aqui te dizer que Jesus não te trata como um trabalhador. Mas se eu falar isso, eu vou estar dizendo que não é para servir na igreja. Pelo contrário, você vai servir com muito mais amor. Você vai servir com muito mais paixão e muito mais excelência quando você descobre que você está cuidando das coisas do seu pai, não do seu patrão. Quem tem negócio familiar sabe. Eu já trabalhei com minha mãe, e a maneira como eu cuidava das coisas quando eu trabalhava na empresa da minha mãe era muito mais responsável do que se eu fosse apenas um empregado. Você não precisa apenas ser um trabalhador para ser responsável, você precisa ser filho, que cuida das coisas do seu pai, que cuida das coisas
do reino do seu Pai. Que coisa maravilhosa quando a Bíblia diz lá que foi do agrado do Pai. Diz lá assim: não tema, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Meu Deus, que maravilha! Você tem um Pai que se agradou em te dar tudo, em te dar a própria vida dele. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo, você tem justiça, você tem paz e você tem alegria. E ele se agradou em te dar isso tudo. E quando você começa a conhecer o seu Pai, você começa a enxergar ele de maneira diferente. Você começa a se ver de maneira diferente. E você, quando volta para casa, porque eu e você estávamos perdidos como esse filho pródigo, mas quando a gente volta para casa, a gente não tem mais que ter mais esse sentimento de indigno, esse sentimento de já não mais sou digno, porque foi a primeira coisa que o pai fez questão de tirar dele, foi essa condição. Deus não te quer como um coitadinho, como o indigno, como aquele que não pode desfrutar da presença. Quando você se achega a ele dessa maneira, ele diz: deixa eu dizer quem você é, deixa eu colocar um anel no seu dedo, deixa eu festejar a sua vida. Mate o novilho cevado e vamos festejar, porque ele voltou para casa, porque ele está comigo. E eu posso perceber Deus dizendo para você nessa noite: meu filho, eu estou festejando a sua vida, eu estou celebrando a sua vida. A gente cantou: para te adorar eu vivo, eu quero te agradar, só quero te agradar. Sabe como é que você agrada a Deus? Se jogando nos braços dele, correndo na direção dele, dizendo: eu sou o seu filho amado, transforma a minha vida. Você tem essa capacidade, eu quero me entregar para você, eu tenho ousadia. Sabe que Jesus, quando ouviu aquela voz do céu: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, foi assim que ele foi batizado e ele saiu das águas, e ele não tinha feito um milagre, ele não tinha feito uma obra, e você quer fazer um monte de obra para que você possa ouvir: esse é o meu filho amado. Eu vejo pessoas dizendo: um dia, Senhor, no final da minha vida, quem sabe eu quero ouvir o Senhor dizendo para mim: filho amado. Eu quero dizer que Deus está dizendo para você hoje: filho amado. Hoje Ele está dizendo para você: filha amada, filho amado. Porque você só pode viver a partir desse lugar, porque Ele te criou, Ele te desenhou para que você pudesse, para que você vivesse desse lugar. A partir daí, a partir de amado por Deus, a partir de querido e escolhido. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele não quer apenas que você imite Ele, como Tom Cavalcante imita uma pessoa, um famoso, que olha na televisão, mesmo sem intimidade nenhuma, consegue imitar a voz. Ele não quer que você imite a voz dele, ele quer um relacionamento. A minha filha, ela me imita, ela não imita o que eu ensino ela a fazer. Eu posso dizer: filha, faça isso, 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 o certo é isso, tá bom? Não, ela vai fazer aquilo que ela me vê fazendo. O que ela me vê fazendo, ela vai fazer. E ela não conseguiria me imitar se ela não me visse todos os dias. Mas porque o dia inteiro ela está comigo, todo dia ela está comigo, o que acontece? Ela está falando como eu falo, fazendo como eu faço, agindo como eu ajo. Por quê? Porque a gente anda junto. Deus está te chamando para andar junto. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor, como Ele também nos amou e se entregou. Deus te chama para se entregar, mas você só pode fazer isso imitando Ele como filho amado. Filho amado, como filho amado. Efésios capítulo 3, Colossenses capítulo 3, diz que: revesti-vos como eleitos, santos e amados, de ternas misericórdias. Primeiro você precisa se ver como eleito, se ver como santo, se ver como amado, para que você possa produzir esse fruto e você possa ser misericordioso com o outro. Eu te garanto que da maneira como você enxerga Deus e você se relaciona com Deus, é assim que você vai viver.
Se você enxerga um Deus durão, você vai ser um pai durão, uma mãe durona, uma pessoa carrancuda. Mas se você enxerga um Deus bom, um Deus que te perdoou, fica fácil perdoar. Ei, perdão não deveria ser uma coisa que a gente deveria se esforçar para fazer. Deveria ser o nosso natural, ou o nosso sobrenatural. Perdão deve ser resultado de sermos perdoados. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, são os olhos a lâmpada do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se a sua maneira de enxergar Deus e a sua maneira de se enxergar for boa, todo o seu corpo vai responder a isso. E você não vai ter nem dificuldade de ser um bom cristão. Você vai imitar o seu pai como filho amado. Você crê nisso? Deus quer te livrar da consciência de pecado. Eu quero que vocês agora, por favor, não pensem em um elefante rosa. Não pensem em um elefante rosa, certo? Ninguém pensando em um elefante rosa. Já pensou? A irmã falou. Porque quando eu digo, não pense em um elefante rosa, vem uma imagem de um elefante rosa na sua mente. Não é isso? Então a consciência de pecado é a consciência de que você simplesmente se sente pecador, você se acha pecador e você tenta não pecar. Só que o pecado já pegou você só nisso. Você acorda já tentando não pecar. Senhor, que hoje eu consiga me livrar daquele pecado que sempre me prende, e você já está preso ao pecado de novo. Só em declarar isso. Mas se você acorda e diz, Senhor, obrigado porque eu sou santo como o Senhor é santo, justo como o Senhor é justo, amado como o Senhor é amado, e eu não acordei para vencer o pecado porque você já venceu. Eu acordei para me relacionar com o meu Pai. Não há mais prisão, eu estou livre em Ti, e eu vim Te adorar, Senhor. Eu vim Te exaltar, Pai. Eu vim me relacionar com você. Eu amo a sua presença. E quanto mais você fica consciente da presença de Deus, da justiça dEle, mais você vai viver dessa maneira. A Bíblia diz que a santidade, de acordo com Romanos 6, é resultado da consciência de justiça. A consciência de que você foi justificado. Você foi justificado. Ele foi entregue pelas nossas transgressões e Ele ressuscitou para a minha e sua justificação. E no capítulo 5, versículo 1 de Romanos diz, e sendo justificados pela fé. Diga, pela fé. Meu irmão, pela fé você já é. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Como é bom isso. A Bíblia diz que o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e hoje nós temos paz por causa disso. Diz que Ele olha para o sacrifício da sua alma e Ele fica satisfeito. A gente vai evangelizar na rua e a gente começa a dizer, meu querido, você sabe quanto você é amado por Deus, o quanto você é importante. E aí as pessoas começam a dizer, o que você está dizendo aí? E você consegue perceber o quanto as pessoas elas estão se sentindo indignas e elas não acham que o que Jesus fez. Elas imaginam, quando eu vou conversar com elas, eu imagino que elas sempre dizem, mas Jesus deve estar, não exatamente essas palavras, mas mais ou menos dizem assim, Jesus deve estar muito, muito triste em ter pagado um preço tão caro por nós e a gente está vivendo ainda assim. E esse é o primeiro sentimento que vem quando o pecador começa a entender, rapaz, ele pagou esse preço tão grande por mim. Mas não pode parar por aí. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus olha para o resultado do sacrifício da sua alma e fica satisfeito. Então Ele não está olhando e dizendo, cambada de pecador, não adiantou de nada o que é que eu fiz. Não, Ele está, valeu a pena. Eu vejo o propósito. Eu vejo que eles vão viver tudo que eu criei eles para viver. Está consumado. Está feito. Agora eles podem ser santos, o caminho foi aberto. Lembra desse pai, não esquece desse pai, que quando o filho voltou para casa, ele não tratou mais como escravo. Sabe que às vezes a gente pode ter um filho que nos tratou, que fez um monte de coisa de errada, e quando ela volta para casa a gente quer dizer para ele, mas isso não é bem assim não, né? Tem que
se ajeitar agora, né? Você sabe que você fez muita coisa errada. Enquanto esse pai correu em direção e disse: eu te recebo. Praticamente ele estava dizendo: shh, 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 para de falar besteira, porque você é meu filho. Eu nunca tirei os olhos dessa realidade que você é meu filho. Para de se sentir indigno. Mas eu fiz um monte de coisa errada. Esqueça o seu passado. Esqueça o que você fez, porque eu estou focado no seu futuro. Eu estou focado no seu propósito. Deus está focado no seu propósito. Deus está focado em quem você foi criado para ser. E Ele não vai mudar de ideia. Sabe que você não pode convencer Deus a ficar com raiva de você. Não adianta não, pode tentar, pode chorar. Ele não vai ficar com raiva de você. Ele quer você perto. Ele quer que você se enxergue no espelho da palavra e comece a produzir esse fruto. Tiago capítulo 1 diz: sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele homem que se olha no espelho, se contempla e logo depois ele se vai e ele se esquece de quem é. Eu vim aqui hoje para te lembrar de quem você é. Porque se você sabe quem você é, se você não esquece de quem você é, a Bíblia diz que você se assemelha, se eu inverto a situação, aquele que ouve e pratica a palavra. Porque se o que não ouve é semelhante ao que se esquece, o que não se esquece é o praticante da palavra. Então, se você simplesmente sair desse lugar, quando chegar na segunda-feira, na terça-feira, ao invés de você deixar aquele problema que vai bater na sua porta, que vai bater no seu rosto e vai querer se tornar muito grande, se você não deixar aquele problema, ou aquele sentimento, ou aquela percepção, se você não deixar aquilo ser maior do que a palavra, você disser: peraí, isso aqui não vai dominar a minha vida não. O que vai dominar a minha vida é o que Deus fala sobre mim. Eu não vou esquecer do que eu ouvi no domingo não. É porque a gente é rápido em esquecer, mas não vamos mais ser. Eu não vou esquecer o que eu tenho ouvido no rema não. Eu não vou esquecer o que eu ouvi na quinta-feira não. Diz que eu sou justificado e eu vou me viver assim. Agora, se eu me esqueço de quem sou, se vem um sentimento de raiva porque alguém fez uma coisa ruim e eu digo: tá vendo que eu ainda tenho raiva? Tá vendo que eu sou isso mesmo? Tá vendo que eu falho mesmo? Tá vendo que eu sou... Eu vou viver assim. Eu vou entrar no ciclo da consciência de pecado. Mas se eu digo: rapaz, esse sentimento não era para estar em mim não, porque eu sou uma nova criação, eu não vou deixar isso me dominar não. Esse sentimento não é meu. Está vindo aqui, mas eu quero te dar graça, Senhor, porque eu sou manso como o Senhor é manso. Eu sou humilde como o Senhor é humilde. A sua vida está em mim. Você me chama para ser semelhante a ti. Você me criou para ser sua imagem e semelhança, e eu vou viver esse propósito. E você se reveste do novo homem que você é. Você vai viver diferente. Deus te chama para ser filho. Deus te chama para imitar o seu pai. Amém? Posso começar a pregar? Brincadeira, pessoal. Eu posso me apresentar agora, né? Que não me apresentei. Quem estava aqui de manhã? Quem aqui não estava aqui nem ontem de noite, nem hoje de manhã? Tem um bocadinho de gente. Então, vou me apresentar. Eu sou misto. Eu sou pastor auxiliar de Pastor Dério lá em Aracaju. E sou servo de vocês. Estou aqui para abençoar a vida de vocês. Estou aqui para ajudar vocês a crescer em Deus. Vim para cá para participar do seminário de evangelismo que foi topado, foi maravilhoso. E sei que essa igreja não vai ser mais a mesma, porque vai pegar uma visão, um entendimento de que é responsável por ganhar almas, é responsável por se multiplicar. A gente costuma dizer essa frase e é verdade mesmo: ovelha, ela se multiplica. Ovelha se multiplica. E você foi chamado para se multiplicar. Desde o início a ideia de Deus é essa. Ele disse: enchei a terra, se multipliquem. E quando Deus disse para se multiplicar, Ele não disse só para ter filho não. O que Ele queria multiplicar era a imagem e semelhança dEle, nos filhos nesse caso. Mas você pode multiplicar a imagem e semelhança dEle em pessoas que nem conhecem Ele. Você começa a refletir o caráter de Deus e as pessoas vão querer. Então a gente ontem e hoje falou muito sobre evangelismo. E eu estou tentando entrar nessa área também, porque é uma área que eu sei que vai abençoar muito você, mas eu vou seguir o rio. O Senhor,
é o que conduz todas as coisas e é bom ser guiado por Ele, viu? Deus te chama para ser guiado. Você não precisa do microfone para ser guiado. Você não precisa ser guiado apenas quando você for ministrar. Deus quer guiar você. Eu estava compartilhando com o pastor hoje como o Senhor tem guiado a minha vida de negócios, minha vida financeira, me dando direções específicas que me livraram de condições que mais na frente eu não sabia que enfrentar. Eu tinha 4 lojas, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu tinha 4 lojas e o Senhor me deu uma direção para eu entrar no ramo do agronegócio, para plantar milho, para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida e nunca tive habilidade com isso. E eu entrei nesse negócio e depois de um tempo eu precisei fechar 3 das minhas lojas. E o que eu consegui, o que o Senhor me abençoou nesse negócio do milho foi maior do que as 3 lojas que eu precisei fechar. E eu fui para esse negócio com a direção clara de Deus. Então não tem nenhuma área em que Deus não queira fazer parte e se envolver com você. Pode ficar tranquilo, preocupação não deve fazer parte da sua vida. Mas Senhor, eu preciso orar especificamente. Eu nem estava orando sobre o assunto e o Senhor começou a me direcionar. Eu só estava buscando o reino dEle. Significava que eu não trabalhava? Não, significava que o meu coração estava voltado para Ele. Significava que minha prioridade de vida era o reino dEle, porque a Bíblia ensina assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu estava e continuo com o foco da minha vida em buscar o Senhor, em fazer tudo com excelência, mas para Ele. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar vai ser no nome dEle. Significa que eu vou fazer para representar Ele, vou fazer para revelar quem Ele é. E em Mateus 6, a Bíblia nos instrui tão claramente. Jesus, Ele é tão amoroso em nos ensinar que nós não precisamos nos preocupar. Se você se coloca nesse lugar de filho que eu estou dizendo, você não vai andar mais em preocupação não. Você não vai andar mais ansioso, você não vai andar mais estressado, com medo do futuro. Como é que vai ser o meu futuro? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar as contas? O interessante é que Jesus usa exatamente essa pregação de valorizar a gente, de mostrar quem a gente é, para nos livrar da preocupação também. Ele disse: comece a olhar para os lírios do campo e veja como eu visto os lírios do campo. Comece a olhar para as aves do céu e veja como eu alimento as aves do céu. E aí ele começa a dizer: vocês valem mais. Observe que esse mesmo assunto que eu estou ministrando, sobre o valor que nós temos, sobre o quão queridos e preciosos somos para Deus, te livra também da preocupação. Porque ele diz: vocês valem mais do que isso tudo. Se você sabe o quanto você é caro para Deus, fica fácil você entender que o seu futuro está garantido. Olha só, eu comprei um celular. Tem muito tempo, só estou dando um exemplo, viu? Eu comprei o meu celular, vamos dizer que eu comprei hoje. Paguei não sei quanto nesse celular. Parcelei para 10 vezes. Se ele cai no chão, o que vai acontecer? Eu vou fazer: meu Deus, eu ainda estou pagando esse celular. Eu quero cuidar desse celular. Eu não quero que ele caia no chão. Eu quero valorizar esse celular. Eu quero dar o melhor para esse celular. Eu não quero que ele quebre porque eu estou pagando. Eu paguei caro por ele. E a Bíblia diz, Pedro fala: lance os seus cuidados para o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe por que Deus tem cuidado de você? Porque Ele pagou caro. Ele pagou caro por você. Ele quer cuidar de você. Se eu cuido de um celular porque eu paguei caro, quanto mais Ele que derramou a vida do filho dele. E porque a gente está se preocupando com o nosso futuro. Ei, não vale a pena perder um segundo da sua vida se preocupando com o futuro. Deus te chamou para comunhão com Ele, e não tem como você estar em comunhão com Deus e em preocupação ao mesmo tempo. Se alguém consegue viver isso, me explique como, porque eu não consigo. Todas as vezes que eu fiquei preocupado, eu estava fora da comunhão com Deus. Eu não estava: Pai, obrigado, porque eu não sei como é que vai ser. Não. Pai, obrigado, porque o Senhor supre. Então toda vez que vier a preocupação, ative a sua mente, para quando o diabo bater, diz: opa, eu sou a preocupação. Você usa desse gancho para um relacionamento com Deus. Pai, obrigado, porque você sempre me supre.
Obrigado porque você cuida de mim. E agora, com essa batida de preocupação na minha mente, me fez lembrar que eu sou caro para você. Me lembrou o quanto eu sou precioso, o quanto você já pagou para me ter e o quanto você quer cuidar de mim. Eita glória! Eu não sei nem o que vai acontecer daqui para frente, mas eu sei que coisas boas estão por vir. A gente tem que ter tem que estar com a expectativa maravilhosa de boas notícias sobre o nosso futuro. Isso não te livra de você pensar, de você estar revestido e confiante de que se houver o dia mau que vem, se houver não, existe o dia mau para todo mundo, você está guardado do mesmo jeito. No dia mau você está guardado do mesmo jeito. Então você pode ter uma expectativa de que quando você começa a ter experiências com Deus, como a que eu tive sobre o cuidado que Ele teve na minha vida financeira, eu começo a olhar para 2020 e eu começo a dizer, rapaz, eu nem sei como é que vai ser, mas tem coisas que eu não consigo fazer, que eu nem planejei, mas que Deus vai fazer surpresas para mim. Meu Deus, um Deus que ama nos abençoar. Um Deus que ama nos suprir, nos surpreender, nos fazer e fazer de fato infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É bom demais servir esse Deus. É bom demais ser filho desse Deus. É bom demais seguir Jesus. Agora Ele não quer que você pare por aí. E pense só sobre você mesmo, pense só em você mesmo. Eu quero que minha filha seja suprida em tudo. Eu quero que minha filha tenha do bom e do melhor. Mas mais do que isso, eu quero que minha filha tenha o caráter do seu pai. Eu quero que minha filha ame abençoar vidas. Se tivesse que escolher, que eu não preciso escolher, mas se tivesse que escolher que minha filha fosse extremamente bem-sucedida profissionalmente, ou que ela fosse um caráter amoroso e generoso e amasse as pessoas, eu escolheria o caráter amoroso e generoso. Mas eu não preciso escolher isso, ela pode ter os dois. Mas o que eu quero dizer com isso é, o foco da nossa vida não é simplesmente ser suprido por Deus. Apesar de que Ele supre, o foco da nossa vida é receber dEle e dizer, eu quero fazer o que você faz. Eu quero ser generoso como o Senhor é. Eu quero ser bondoso como o Senhor é. Eu quero revelar para as pessoas essa bondade. Deus quer ser bondoso com você para que você seja bondoso com outros. Mateus capítulo 5 diz, nós não somos como gentios. Quando ele começa a falar sobre o amor, ele diz, olha, vocês ouviram que foi dito que ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo diferente, viu? O capítulo 5, capítulo 6 é Jesus dizendo, vocês ouviram isso, mas eu digo isso. Vocês ouviram isso, mas eu digo isso. Vocês ouviram isso, mas eu digo isso. Tem um monte de coisa que a gente ouve e Jesus está dizendo, mas eu digo diferente. Para vocês é muito melhor do que isso. E ele começa a dizer, vocês não são como gentios. O que é que vocês estão fazendo demais em abençoar os que abençoam vocês? O que é que vocês estão fazendo de especial em saudar os irmãos de vocês? Vocês não são gentios, não. Os gentios fazem isso. E ele diz, os publicanos fazem isso. Mas vocês sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Porque o meu Pai, Ele dá sol sobre justos e injustos, e chuva sobre bons e maus. O que Ele está dizendo? Muito mais do que você ser abençoado, eu quero que você seja uma bênção. Eu quero revelar a minha vida através de você. Ei, se prepare para os melhores dias da sua vida. Se prepare para ser uma bênção e ser abençoado. E ser uma bênção e ser abençoado. E não espere, então estou esperando aquele dia que eu comece a ser muito, muito abençoado para eu poder abençoar. Começa hoje. Você começa a ser uma bênção hoje. Você começa por dentro a se enxergar abençoado para poder abençoar. Como eu não contei nenhum exemplo ainda, eu vou começar a contar alguns exemplos que minha esposa sempre me ensina. Eu vou honrar a vida dela como se ela estivesse aqui. Ela diz, olha, seja dinâmico, quando você for ministrar, seja didático, use exemplos. E aí eu sigo o que ela disse, que eu começo a me empolgar e começo a falar, porque a palavra é empolgante, né? Vou tocar em alguns pontos de evangelismo. Vou tentar, né? Porque me parece que eu estou indo mais para outra área. Tem um monte de testemunho aqui para contar, mas
Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós amamos a sua presença, Senhor. Nós queremos nos mover segundo a sua vontade, Pai. Nós queremos nos mover segundo o seu coração. Como é bom ser inspirado por Ti. Como é bom ter a sua vida. Esse teclado tocando por mãos ungidas, por mãos de um coração que deseja conhecer você mais, que deseja te adorar, nos leva a querer mais intimidade, nos leva a buscar o Senhor mais. Como é bom. Como é seu nome? Você do meio aqui. Você mesmo. Você, isso. Ela aqui, a terceira, lá para cá. Isso. Cícera, eu quero dizer que você tem abençoado a minha vida com o seu louvor. Eu quero dizer que a sua vida é inspiradora. Eu não ouvi exatamente a sua voz, mas a nossa vida, as nossas ações, os nossos gestos podem representar Cristo. E dá para perceber gratidão, dá para perceber paixão, dá para perceber amor por Jesus na sua vida. E eu quero honrar a sua vida e dizer que nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para refletir. Talvez a gente pode pegar o exemplo de Cida. Cida não dirigiu o louvor aqui. Ela não dirigiu o louvor aqui. Cícera, desculpe. Ela não dirigiu o louvor aqui, mas ainda assim ela conseguiu abençoar a minha vida. Não que os outros não abençoaram, com certeza todos abençoaram. O grupo do louvor ungido, Rafael, né? O nome dele, Rafael. Como é o nome? Rafael. Todos muito ungidos, grupo do louvor abençoado de manhã. Mas você não precisa, talvez, do que você acha que precisa para ser uma bênção. Que sirva de exemplo para nós, de que você, no seu lugar, da sua maneira, com o que você tem já o suficiente para expressar Cristo, para representar Cristo, para ser uma bênção e para dar louvores e adoração ao Rei e tocar vidas. Sabe, você foi chamado para tocar vidas. Você foi chamado para tocar vidas. Deus quer usar você para tocar vidas. Deus quer usar suas finanças para tocar vidas. Eu comecei a falar sobre preocupação e as suas finanças, elas são para te abençoar, claro, mas é para ser um soldado. Cada real que está no seu bolso, na sua conta bancária, é para ser um soldado em favor do reino de Deus. Como eu estava falando ontem, eu comecei a falar e eu disse que eu ia voltar sobre esse assunto, eu acredito que seja agora. Nós somos chamados para darmos ofertas para garçons, não apenas os 10% e dizer que serviço ruim, mas tem que dar os 10%. Tem como tirar os 10% aí porque o serviço foi muito ruim. Ei, você não dá para as pessoas o que elas merecem, não. Você dá para as pessoas segundo a sua generosidade. Se o serviço for muito bom, eu vou abençoar poderosamente. Mas se o serviço não for muito bom, eu vou amaldiçoar poderosamente. Não. Você foi chamado para ser uma bênção. Você foi chamado para tirar. Quantas vezes eu fui para um restaurante e o garçom me atendeu tão mal. E no final, eu peguei e dei uma oferta para ele. Ou, normalmente no final, eu dei uma oferta para ele e aquilo quebrou. E a gente foi chamado para amar, a gente foi chamado para dar. Você recebeu do Senhor o que você merecia ou o que a bondade dele quis dar? Você recebeu o que a bondade dele quis dar. E porque a gente quer dar para as pessoas o que elas merecem. Ei, Jesus está te chamando para dar para as pessoas. Como é que o mundo vai conhecer Jesus se não for através de mim e de você? Como é que o mundo vai conhecer Jesus se não for através das nossas ações e as nossas palavras? Então, quando alguém te trata mal, você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para abençoar com palavras. E você foi chamado para abençoar com finanças. As suas finanças são para alcançar outros.
Talvez a sua palavra não. Quantas vezes eu entrei em um lugar, falei de Jesus, a pessoa ficou impactada, ou algumas vezes não. Mas quando eu disse, eu quero te dar algo, as pessoas começam a entender melhor o que é o Evangelho. Porque enquanto eu falo, as pessoas pensam, sim, tudo bem, você me quer na sua igreja, mais uma pessoa para dar o dízimo, ou mais uma pessoa para encher a cadeira. Mas quando você diz, quando você dá alguma coisa para elas, é diferente. Quebranta o coração delas, e elas, sabe que as pessoas elas estão guardadas e protegidas, e elas estão dizendo mais ou menos assim, quando eu oro por alguém, até quando eu começo a falar que Jesus ama elas e tudo mais, elas ficam, sim, por dentro, né, com o coração fechado, mas o que você está querendo de mim com isso? As pessoas elas vivem em um mundo em que alguém dá algo com o desejo de alguma coisa em troca, e quando eles virem em nós um amor genuíno, que dá sem buscar nada em troca, eles vão querer. Sabe o que é você dar oferta para o frentista, enquanto está todo mundo entrando lá, botando gasolina, dizendo assim, vai aumentar até quanto? Meu Deus, já tá, vai para R$5, vai para 6, eu não sei não como é que vai ser, esse governo, esse não sei o que, e eles estão ouvindo o dia inteiro, um após o outro, reclamando do preço da gasolina, e reclamando do governo, e vem um cristão, e faz diferente, e diz, olha só, eu botei R$100, mas eu quero lhe dar R$50, e vai assim, você quer que eu bote mais R$50? Não, eu quero lhe dar R$50. Como assim? Aquilo vai trazer o reino de Deus para aquele lugar. Ah, mas eu não posso dar R$50, não. Dê 50 centavos. Dê o que você tem e diz assim, meu irmão, eu sei que pode ser pouco, mas eu quero lhe dar de coração. Está no meu coração abençoar a sua vida. Eu queria poder dar mais, mas eu que eu posso dar isso. E eu quero abençoar com o que eu tenho. Se você não pode dar dinheiro, eu quero lhe dar meu tempo. Eu posso lhe dar um abraço. Eu queria ter dinheiro para lhe dar agora, mas eu queria dar um abraço. Talvez você esteja precisando de um abraço. Não é o quanto você dá, mas é o seu coração rendido e dizendo, eu quero ser uma bênção. Certa vez eu estava num restaurante, e a mulher que não foi nem o garçom, quando eu estava indo embora, tinha uma mulher que estava limpando o restaurante, eu peguei e dei uma oferta para ela. Falei do amor de Deus e fui embora. Quando foi depois de um tempo, eu voltei para aquele restaurante. Quando a gente terminou de almoçar, chega o garçom-chefe, que eu esqueci o nome que chama, o garçom, o maître, né? O maître chega lá e leva uma sobremesa de graça para a gente. Aí eu, não, a gente não pediu isso não. E aí ele disse, não, aqui isso é cortesia da casa. Eu, oxi, mas por quê? Aí ele, não, porque eu vi na última vez que você veio aqui, eu não sabia. Na última vez que eu vim aqui, você veio e você deu uma palavra para a menina ali, e você falou, e a gente achou isso muito bonito. Sabe que as suas ações, você está fazendo, você nem sabe aonde você está alcançando, mas você está alcançando vidas que você nem imagina. Certa vez eu estava no shopping, e para finalizar, falta um minuto, eu estava no shopping e eu comecei a falar de Jesus para uma mulher que estava na mesa ao lado. E quando eu comecei a falar, ela disse, pode parar, deixa eu te mostrar isso aqui. Aí mostrou uma foto. Ela disse, olha só essa foto. Hoje, quando eu saí de casa, eu tirei essa foto, que eu vi uma mulher. Ela começou a perguntar primeiro onde era a minha igreja. E aí eu disse, não, minha igreja é na Verbo da Vida, tal. E ela disse, ali na Hermes Fontes? Ela, deixa eu te mostrar isso aqui. Aí mostrou isso aqui. Ela disse que tirou em frente à Verbo da Vida a foto pela manhã de uma pessoa evangelizando um menino, uma moça, uma senhora, não sei, evangelizando. Disse, olha, isso aqui me impactou tanto. Todo mundo na correria do dia a dia, e eu vi essa mulher aqui evangelizando. E aí ela se quebrantou ali. E o interessante é, o que eu fiz naquele momento já foi uma colheita do que aquela outra pessoa tinha plantado, sem nem saber. Sabe que você pode plantar na vida de pessoas sem nem saber que você está fazendo isso, só com sua vida, com suas ações e com suas palavras. Sabe quando você chega ali no sinal de trânsito e você, ao invés de dar apenas uma esmola para aquela pessoa, você abre o vidro e você, deixa eu orar por você, me dê a sua mão, e você ora. Outras pessoas, outros carros, você não tem nem essa intenção, mas já aconteceu comigo também, de outros carros, por coincidência, pessoas que me conheciam, viram eu fazendo isso e ficaram impactados. O que importa é, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer com um amor genuíno, com um amor desejoso de abençoar vidas, e a nossa vida vai impactar outros, porque somos filhos, e estamos impactados com o amor de Deus. Você impacta outros quando você está impactado
com o amor de Deus. Amém? Queria que você curvasse sua cabeça para a gente orar. Pai, te dou graças porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor é um Pai tão bom que o Senhor nos inspira a sermos como o Senhor é. O Senhor é um Pai tão grandioso que nós queremos refletir a sua glória, refletir o seu caráter, e queremos que as pessoas desfrutem da maravilha que é te conhecer. E é por isso que nós evangelizamos, por isso que nós pregamos, por isso que nós pastoreamos, porque nós queremos vidas transformadas. Tudo que nós fizermos é para a sua glória. E nós temos sido tão impactados com o seu ato de bondade, de justiça, enviando Jesus, que a nossa vida financeira foi impactada, nossa vida pessoal foi impactada, nossa vida ministerial foi impactada. E nós agora vamos descansar em Ti. Vamos sair dessa noite aqui aprendendo a sermos filhos, andarmos como filhos e descansar na bondade e riqueza do nosso Pai. Como é maravilhoso te ter. Queria que você continuasse de cabeça baixa. E eu queria fazer uma pergunta. Talvez você esteja aqui e você nunca entregou a sua vida para Jesus. Você ouviu sobre um Deus que é bom e dá sol sobre bons e maus, e dá chuva sobre justos e injustos. Talvez você esteja aqui e você queira viver o que eu estou dizendo que você pode viver. E eu te digo, o primeiro passo para você viver isso é se entregando para aquele que pode transformar a sua vida. Somente Ele pode transformar a sua vida. Você não tem como sair daqui e dizer, eu vou viver isso a partir de hoje, sem permitir que Ele venha ser Senhor de você. Ele precisa ser Senhor e Salvador, para que Ele te livre da antiga maneira de viver. E se você está aqui e ouviu desse amor e você quer se entregar para Jesus, eu quero que você levante uma de suas mãos, como um sinal de rendição, como um sinal de entrega, como um sinal de que você está dizendo, eu quero viver nova vida, e eu quero me relacionar, eu quero comunhão, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ter minha vida transformada, eu não quero ser mais o mesmo. Se você descobrir o valor que você tem nessa noite, o quanto você é importante para Ele, você tem a opção e a oportunidade de se entregar, de nascer de novo, de receber a vida de Deus dentro de você. E só com a sua mão levantada vai ser suficiente para que a gente ore com você e você seja salvo, transformado. Eu vejo sua mão. Você pode levantar. Você levantou a mão ali, não é isso? Acho que eu vi uma mão levantada ali. Continue todos de cabeça baixa, em reverência a esse momento. Tem mais alguém que gostaria de dizer sim para Jesus e viver nova vida? Que gostaria de se entregar a um amor incondicional e passar a desfrutar de uma paz, de uma alegria que o mundo não pode oferecer? Eu te digo, é uma vida empolgante. Eu te digo que é a melhor decisão que você poderia tomar, e está disponível para você hoje. Tem mais alguém? Se tiver, eu quero que levante sua mão, como sinal de entrega. Aquela senhora, você levantou a mão? Podem olhar para cá, por favor. Você levantou a mão? Não? Já. Tudo bem, então foi engano. Glória a Deus. Tem alguém aqui que já nasceu de novo e não foi batizado no Espírito Santo ainda, não recebeu revestimento de poder para ser testemunha? Sabe que para você ser uma testemunha eficaz de Cristo, para você viver como Cristo te chamou para viver, é necessário, se faz necessário você ser revestido de poder, com a evidência inicial de falar em línguas. Tem alguém aqui essa noite que ainda não é batizado no Espírito Santo e quer sair daqui cheio? Quer sair daqui como capacitado para uma nova estação, capacitado para ser um bom representante de Cristo? Tem alguém aqui? Veja uma mão.
Pode vir aqui na frente, descer. Glória a Deus. Tem mais alguém? Se tiver, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.